Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Portfólio Talks. Hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes queria cumprimentar aqui meu amigo Cássio, meu companheiro aqui de bancada. E aí, Cássio, tudo bom? Tudo bom, Marcel? Quanto tempo? Rapaz, os bastidores, né? Pessoal, vocês não entenderam, mas é porque a gente já tá conversando há bastante tempo, né? E assim, esse entrosamento é necessário para que a gente receba hoje um convidado muito especial. Né? O que é que você tem a falar aí do nosso convidado? É especial, é um empreendedor, um visionário, é o Cláudio Ari, parceiro também já de algum tempo. Tem uma história bem interessante na consolidação e crescimento de um grupo, né, o Grupo Normatel. É um grupo bastante relevante aqui na nossa região, mais um orgulho cearense. Exatamente. Então, estamos aqui bem felizes que o Cláudio possa compartilhar um pouquinho dessa sua história à frente do Grupo Normatel, e possibilitando que aí os nossos ouvintes, quem também vai assistir em seguida pela internet, possa aprender um pouquinho. Exatamente. E em cima desse aprendizado também trazer aí ideias relevantes para os seus negócios. Isso. Então, Cláudio, seja bem-vindo. Cláudio pediu pra gente acreditá-lo como diretor da Normatel. Eu perguntei um monte de nome em inglês, uma sigla com CEO, founder. Ele disse, founder eu não sou. Mas ele pediu só... Isso já diz muito da empresa. E aí, Cláudio, tudo bom? Tudo ótimo, pessoal. Obrigado, Marcel. Obrigado, Cássio, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu sou apenas um curioso, rapaz. Obrigado pelos elogios aí, mas eu sou um eterno estudante, aprendiz aí. E estou aqui para responder as perguntas, para falar um pouco da nossa história lá na Normatel e apresentar um pouco do grupo. Bom, gente, o nosso Portfólio Talks ele tem uma característica diferente em relação a tantos outros podcasts de negócio. A gente não vai perguntar onde é o Cláudio nasceu, embora ele possa dizer se ele quiser, onde ele estudou, porque a gente primeiro tem um tempo muito limitado aqui, né, Cássio? A gente tem 30 minutinhos para contar uma boa história. E eu acho que as pessoas querem saber como é que se superam grandes desafios, porque todo mundo tem, dentro da realidade da sua própria empresa, desafios para superar, não é isso, Cássio? Então hoje a gente vai falar de desafios que o nosso amigo Cláudio superou na Normatel. E inclusive eu gostaria que o Cláudio apresentasse um pouquinho o Grupo Normatel. Exatamente. Antes de a gente falar dos desafios, é importante que a gente situe um pouco você que está assistindo ou escutando sobre a Normatel, porque todo mundo vê uma face só da Normatel, não é isso, Cássio? Só vê as lojas. E agora, de uma forma mais frequente também, os empreendimentos. O chão de avião. Mas aí já... Com o chão, e o chão de todo lugar. Exatamente. Nas convenções lá tá o chão de avião, o Moisés Loureiro na internet. Mas o que é que tem por trás dessas lojas? E para além dessas lojas, né? Então, Cláudio, conta pra gente como é que é a estrutura organizacional do Grupo Normatel hoje. Tá. A Normatel tem 47, vai fazer 47 anos, fez em fevereiro agora, de história. E hoje a empresa está com três braços, né? O braço da engenharia, a gente distingue pelas cores. É o braço verde, o braço das lojas, que todo mundo conhece, que hoje estão 13 lojas e o centro de distribuição é o laranja. E tem a Normatel Incorporações, como você disse, agora está começando a aparecer mais aí nos muros da cidade aí, que é o azul. Então são esses três braços que a gente tem, cada braço tem um responsável. Nós temos um setor que gerencia um pouco de tudo lá, principalmente presta serviço para essas empresas. E estamos aí, fazendo história aí, tentando... Acontecer, né? Fazer acontecer e construir cada vez um mundo melhor, né? Começando aqui pelo nosso Ceará. E vocês estão no país inteiro? Já tem planos internacionais? Internacional ainda não, mas no país a gente tá crescendo, assim. Principalmente na parte da Normatel Engenharia. A gente é muito nichado na incorporações. A incorporação a gente tenta ser cada vez mais nichado na região do Meireles, Aldeota, para o público mais alto da cidade, com projetos diferenciados. Esse é o nosso foco e a gente não tenta mudar isso. Uma empresa que vai construir 10, 15 empreendimentos de uma vez, vai fazer poucas coisas e com qualidade. Então, isso é a Normatel Incorporações, bem focada. A Normatel Home Center já é uma empresa que está espalhada no Ceará. Hoje a gente tem Ceará,
tem Fortaleza, tem Maracanaú, tem Juazeiro do Norte. Pretendendo, talvez, nesse ano, no próximo, abrir outra cidade do Ceará, que eu não posso dizer agora. Mas talvez quando o podcast sair, o pessoal já saiba, né? Mas por enquanto, vamos deixar aqui em sigilo. Tá em planos aí, como eu não posso garantir, então mas a gente tenta expandir aí pelo Ceará. E não vai crescer dentro do Ceará, porque a gente tem um grupo chamado Constru Brasil, onde tem membros de outros estados, principalmente nossos estados vizinhos, tem um no Rio Grande do Norte, tem outro no Piauí e tem no Maranhão. Então, o nosso acordo é que eu não posso entrar no território dele, ele não pode entrar no meu. Então, legal. A gente tenta focar muito no Ceará. E a Normatel Engenharia, essa sim, está no Brasil inteiro. A gente já atua há muito tempo em Brasília, em São Paulo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, Pernambuco, já atuou em todo, assim, acho que quase todos os estados. Talvez não Santa Catarina e pelo Acre, ali pelo norte. Mas atualmente nós estamos Rio Grande do Sul, primeira vez. É o primeiro projeto. Tem que atualizar o vídeo institucional, né? O problema de vídeo institucional é esse. Não façam vídeo institucional. A gente está começando o primeiro projeto lá no Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo, Minas, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Maranhão e Pará. E, gente, eu acho que vocês que estão assistindo talvez não tenham muita dimensão do que é a Normatel Engenharia, né? Que a gente estava conversando aqui em off, das obras aqui grandes do estado do Ceará, os homens tiveram em todo lugar. Vai lembrando aí o que é que ele falou. Inclusive no Castelão, vai para os amantes de futebol. Eu não falei disso não, não falei disso não, que o homem assistiu o jogo ontem, ele tá triste. Rapaz, eu tô de ressaca aqui de tristeza, principalmente pelo meu filho lá que assistiu comigo, né? Claudinho é torcedor do Ceará, mas tudo bem, a gente se dá bem mesmo assim. Tá certo. Quase que tinha que mudar de time, né, pra vir pra cá hoje. Não, é bom que a gente vai alternando, que o Maia é Fortaleza, agora o Cláudio Ceará, aí a gente não se indispõe com ninguém, não é isso? Isso. Mas tu tava falando do Castelão e de outras obras, né? Em relação ao Castelão, foi na época da reforma do Castelão da reforma, Copa. foi. Vocês ficaram com medo de atrasar? A gente fazia parte, a gente era subcontratado da empresa que estava fazendo, né? No caso lá, então a gente fazia a parte da parte de instalações elétricas, a parte de infraestrutura elétrica, hidráulica do estádio. Porque ali é um projeto que tem uma característica que você não vai adiar o evento. Tem data, né? Tem data. E tem um negócio tá interessante pronto, no nosso tipo de serviço, principalmente nessa parte de instalações, que a gente chega no final, né? Então, toda a vida, o pessoal da Civil começa e a gente tem que terminar. Então, normalmente, o pessoal joga a culpa do atraso na gente, né? Porque fica por último. É que fica por último, né? Espreme tudo pro final. Fica por último. Mas aí a gente já aprendeu a fazer um pouco, a trabalhar com isso, então a gente vai avisando o cliente desde o começo para não ter esse desgaste no final, né? Esse aí são as lições aprendidas, né? Você vai se envolvendo quanto antes. E durante todo esse tempo, como é que foi fácil chegar onde chegou? Bem tranquilo. Não foi bem tranquilo, né? Então, para vocês terem ideia, a gente vinha falando aqui, ó, que a gente lembrou aqui perto da gente, né? Sem falar dos projetos de fora. Castelão, Porto Pecém, aeroporto. O que mais, Cláudio? Lembra aí. Daqui pertinho da gente. O Centro de Eventos, o Iguatemi, o Rio Mar, o Mucuripe a gente dá manutenção no Porto. Terraço Shopping agora. Terraços, a gente é sócio lá, né? Mas a gente fez a parte de ar-condicionado, não fez a obra. O que mais? Isso tudo é para que as pessoas vejam que a parte visível talvez mais seja a Home Center, mas em número de funcionários, por exemplo, a engenharia tem mais da metade, talvez, do grupo, não é, Cláudio, hoje? De funcionários? De funcionários, tem um pouco, quase os 2/3 aí? Somando as duas empresas, a Incorporações e a Home Center, a engenharia ainda tem mais gente lá. Se somar Home Center e Incorporação, a engenharia tem mais gente. São hoje, o último número que eu tive agora de fevereiro, 2.780 funcionários. A gente no mês passado... Isso só engenharia? Só engenharia. No mês passado tinha 3.300, 3.200. Mas aí acaba um projeto no Pernambuco, a gente tira o pessoal, e aí agora vai começar outro. Aí então coloca a gente de novo e fica flutuando aí. Só para vocês terem ideia, ano passado a gente aumentou do começo do ano por fim 1.000 funcionários da engenharia. Poxa. 1.000.
num ano. Então, o desafio é todo dia, né? E a dificuldade de levar a cultura, os valores, Normatel, né, essa qualidade que você tem em um lugar, levar para a mesma qualidade para outro lugar, né? Como é que vocês trabalham isso desde o início da contratação desse colaborador? Existe alguma forma, um treinamento, alguma comunicação especial? O que a gente tenta fazer, Cássio, é pegar os líderes que já têm a cultura da empresa e colocar nos projetos. Por isso que a gente tem que ter cuidado no crescimento, porque eu não posso crescer de uma vez, porque eu não vou ter líderes suficientes para suprir essa demanda. Mas como a gente tem projetos que finalizam e outros que começam, ou então tem pessoas que já estão na empresa há muito tempo, que já estão desenvolvidas, que podem virar um líder, a gente pega essa pessoa e joga para um projeto novo. Então, esse líder já ajuda bastante. E aí existe um suporte da sede, que é aqui em Fortaleza, para o projeto. Então, quando começa um projeto, vai uma equipe daqui para lá para contratar as pessoas, para ficar um tempo, para dizer quais são os valores, as coisas. E aí o tempo, normalmente, não é no primeiro momento. Vai ter gente que vai sair, vai ter gente que vai entrar, que vai trazendo essa cultura da empresa. Então, tem projeto que demora mais tempo, tem outros que são rápidos, mas a gente tenta, com o tempo, botar o pessoal com o coração verde, né? Da Normatel Engenharia, nesse caso. Uma pergunta que eu te fiz há algum tempo, que eu queria até que tu repetisse aqui, Cláudio, que era, eu pensando na complexidade desses projetos todos que vocês tocam, eu te perguntei, como é que vocês fazem para fidelizar o cliente? Essa resposta me surpreendeu muito, né? E eu queria que tu repetisse aqui, porque naquele dia foi só pro pessoal da Normatel ali. Aqui tá pra Rádio Beach Park e pra quem mais assistir do resto do Brasil. Então, como vocês fazem para fidelizar esse cliente? Essa resposta é, assim, é bem assim, acho básica, né? Não acho não. Porque, vamos lá, depois eu digo por que não é básica, vai. Primeiro, para você fidelizar um cliente, você tem que fidelizar o funcionário. Porque o funcionário, estando satisfeito, ele chegando para trabalhar com amor, sabendo que aquela empresa onde ele está fazendo, faz com respeito, onde ele tem um propósito de entregar o melhor serviço para o cliente, sem dúvida, vai ficar satisfeito. Não tem como essa matemática dar errado. Entendeu? Mas você tem que passar essa questão do respeito pelo funcionário. E essa valorização por ele. E nunca inventar, nunca mentir, não precisa o cara... Rapaz, quero plano de salário para desenvolver, como é que eu faço? Vou ser bem honesto, cara, não tem como fazer isso, eu não posso te prometer uma coisa que eu não posso cumprir. Mas eu tenho certeza que se tu entregar, se tu fizer bem feito, tu vai ter essa oportunidade. E aí eu tenho vários exemplos dentro da empresa. Falando da loja, a gente tem a loja Premium, que está ali na Antônio Salles, com Vigílio Távora, e tem a loja Outlet, lá no Maracanã. Entendeu? Então, a excelência do serviço tem que ser a mesma. O público é outro, mas a excelência tem que ser a mesma, é serviço. Então, isso é o que a gente tem que prezar. Independente do tipo de serviço que nós estamos fazendo, tem que buscar excelência na prestação, né? E sobre gestão, a gente tenta montar o time. Assim, eu estou ali para ajudar o pessoal, para dar o suporte que eles precisam, para tentar entender, para fazer algumas perguntas. Mas a gente, hoje, depois, assim, a gente vem com o tempo, já tivemos time, tivemos que substituir, trocar, adaptar. Mas hoje a gente tem um time em cada empresa que faz esse tipo de entrega e conhece a cultura e faz isso bem feito. Então, ninguém faz nada só, né? Eu acho que vocês falam, a gente começou a falar de futebol aqui, eu acho que é colocar a pessoa certa para jogar na posição certa. É um pouco disso. Não adianta botar um atacante para jogar no gol que não vai dar certo, né? Então, a gente tem que estar procurando isso toda a vida. Entrando um pouquinho no tema principal, que seria esse período mais complexo em que vocês precisaram se reinventar, a gente volta lá para 2008, né? 2009, que era um período que vocês estavam expandindo bastante, e aí vem uma crise, né? Me conta aí como é que estava esse período pré-crise, né? E como é que vocês fizeram para... Eu acho que talvez seja o momento mais desafiador, né, Cássio? Que é... Eu ia misturar Cláudio com Cássio, aí ficou Cláudio. Que é manter os valores, a cultura, naqueles momentos de mais dificuldade. Quando tá tudo bem, expandindo, é tudo lindo, né?
é muito fácil manter essa cultura. Agora, no momento mais difícil de retenção, de contenção, como é que você faz para manter essa cultura? Eu acho que é um momento muito difícil, muito complicado, né? É isso, e ninguém estava preparado para essa crise de 2008. E dentro dessa linha de atuação, construção, engenharia e varejo, eles foram bastante impactados. E como é que foi nessa época? Vou contar um pouco da história antes para o pessoal entender, né? Como é que chega lá. Para falar um pouco da crise, a crise, segundo na época, os nossos governantes foi uma marolinha, né? Então não foi essas coisas todas, não. E realmente. Então vamos mudar de desafio, pessoal. Mas eu acredito que para muita gente realmente foi só uma marolinha, mas na nossa situação que nós estávamos naquele momento, foi bem complicado. Por quê? Aí eu vou voltar um pouco para trás para contextualizar melhor. A partir de 2006, 2007, o estado do Ceará aqui começou a desenvolver o pessoal, com Bolsa Família, essas coisas, o pessoal teve mais dinheiro. Então, o consumo de material de construção, que sempre foi muito baixo até então, começou a crescer de crescer de 30% ao ano, para vocês terem ideia, naquele período. Porque antigamente o pessoal tinha... a gente não via mega lojas assim antigamente, né? Assim, tinha uma ou outra, talvez. O povo ganhava o suficiente para comer, então era para comida e pronto. Então não tinha nada para se preocupar com casa. Com uma sobrazinha de dinheiro que teve, aí foi uma segunda necessidade, que é a casa, e aí começaram a gastar e a gente começou a crescer muito. Com esse crescimento, abriu-se algumas lojas nesse período, e eu me lembro, porque eu não sou formado em administração de empresa, nem em economia, nem em contabilidade, eu sou formado em direito. E aí eu me apaixonei pelo direito tributário e entrei pelas finanças da empresa. Na época eu trabalhava na parte financeira da empresa. E eu não entendia porque a gente crescendo tanto, não sobrava dinheiro. Crescer não sobrava dinheiro. Fora, eu falei um pouco do contexto da Normatel Home Center da época. Normatel Engenharia, na época, a gente pegou 2 contratos muito grandes, que a gente nunca tinha feito até então. Contratos de valores relevantes para o nosso tamanho. Assim, era 3 vezes maior o maior contrato que a gente tinha feito. 2. Um no Paraná e o outro na Bahia. Então era expansão em todas as vertentes do grupo, aí no laranjinha, no verdinho e no azulzinho. O azul na época a gente ainda era sócio da Diagonal. Tá. Era ADN no nome. Sim. Era Diagonal e Normatel e não estava lá dentro. Só em 2010 que a gente... Mas então na engenharia e na Home Center, os dois estavam no momento de expansão. Os dois, expansão muito grande e investimento também. Aí começou a necessidade de fazer lojas, ampliar aquela loja da Antônio Salles, onde é a nossa sede, fazer um escritório que a gente estava pequeno. Começou a se pensar num centro de distribuição maior. E aí, essas 2 obras que nós pegamos começaram a dar prejuízos muito grandes. Prejuízo grande mesmo, não é de caixa, não. Era principalmente a obra da Bahia, que a gente tinha que fazer tanques de petróleo no interior da Bahia. E a gente tinha uma equipe grande para fazer, era tipo um exército para atacar cada tanque, só que não tinha batalha. Não tinha as batalhas para a gente fazer. Então a gente tinha que pagar o pessoal para não produzir. E ao mesmo tempo ninguém recebia. Então o prejuízo aumentava a cada período que passava. E precisava, como eu te falei, como o crescimento vinha muito alto, a gente precisava de muito dinheiro na Home Center também. Porque lá a gente paga o fornecedor, fica com o estoque da gente sempre é muito alto, porque a gente está fora do centro, o centro é São Paulo, centro de produção São Paulo, parte de piso é lá muito no sul do país, então a gente tem um estoque de muitos dias. E além disso, tem que financiar o cliente, né? A gente financia 10 vezes, então a gente paga para receber lá na frente e ainda sustentar o estoque. Então, quanto mais você cresce, mais dinheiro. E aí não tinha dinheiro, o que é que a gente faz? Vai aos bancos e se alavanca. Pega empréstimo, muito empréstimo na época.
E de um dia para a noite vem aquela crise lá dos Estados Unidos, do Lehman Brothers, do subprime americano, dos imóveis, e os bancos cortam a verba para quem estava crescendo como era o nosso caso. E aí? O que fazer, né? E como é que foi logo dentro desse momento? Como é que ele saiu disso? Assim, a empresa, a Normatel, até 2008, a gente era um CNPJ só. Essas duas empresas que eu falei para vocês, a Home Center e a Normatel Engenharia, eram um CNPJ só. A gente tinha acabado de separar as duas. E a empresa familiar, a gestão bem familiar mesmo, todo mundo fazia de tudo na parte financeira. E aquilo você leva muito, eu me levava muito no emocional. Muito emocional. E quando vem essa crise, você tem crise de saúde também, né? Porque você tem, no meu caso, era refluxo, gastrite, não conseguia dormir de noite. Como é que eu vou pagar as contas amanhã? O que salvou a gente nesse período todinho foi a palavra chamada credibilidade, sabe? O histórico lá, tanto do meu pai, o Cláudio, como do Antônio José, o que eles fizeram para chegar até lá, a credibilidade que eles tinham no nome da Normatel, onde chegaram algumas pessoas de bancos menores, que os bancos grandes vão-se embora, não querem nem saber, querem a conta deles e tchau. Mas chegaram algumas pessoas de bancos menores, ou então até aqueles funcionários de bancos não tão grandes, que já conheciam a Normatel, que o cara assinava com o nome dele. Rapaz, aqui pode ir que vai dar certo. E esses caras realmente salvaram a gente na época. Como é que vocês fizeram para não passar essa intranquilidade para a equipe, né? Porque a equipe olha para o líder tá intranquilo, tá nervoso, tá inseguro, a equipe toda fica insegura também, né? Como é que vocês fizeram para manter a cultura forte, firme, e ao mesmo tempo transmitir uma certa tranquilidade lá para a galera? Rapaz, o que a gente mais valoriza, assim, como eu falei, a questão do funcionário, né? Então, a questão do pagamento em dia. A gente dá um jeito, né? Não, isso aí é imperativo da empresa. Por exemplo, se o fim do mês é dia 30, é domingo, a gente paga na sexta. Então, isso eles já sabem, então isso a gente não pode falhar. Então, isso é o número 1, de botar o dinheiro para a turma manter as famílias. Então, isso a gente sempre procurou. Então, tanto nesse momento como no momento do Covid lá na frente, foi a maior preocupação da gente, foi sempre essa, manter o compromisso que a gente tem com as pessoas que trabalham com a gente, com o nosso time, para que eles se mantenham fazendo o serviço deles, para a gente continuar vivendo, né? Eu acho que é isso que a gente tenta fazer. E o resto é rezar, orar e trabalhar, que não tem muito o que fazer não nesse momento aí. E sorte, né? Eu acho que a sorte faz muito a sorte, mas a sorte vem da história que a gente fez também, de o jogo ter virado. Na época, o Rafael, meu irmão, veio trabalhar com a gente, que ele trabalhava na ADN, na incorporação. Foi na época que a gente adquiriu a parte da Diagonal e virou Normatel Incorporações. E o Rafael é muito bom com números, muito melhor do que eu em finanças. Então ele pegou ali, ajudou e ele disse: rapaz, eu não gosto de dever de jeito nenhum. Ele disse: papai, me ajude aqui, porque eu também não gosto não, mas não sei como é que certinho, né? Então, tudo isso que aconteceu, qual seria um aprendizado que você pudesse passar para outros empresários, outras lideranças que estão aí nas suas organizações se deparando com situações como essa, né, em momentos de tomada de decisão, e que aquilo pode ser muito bom, né, como para trazer algum impacto bastante negativo. Tá. Isso me ensinou, assim, depois disso eu não entendi muito o que estava acontecendo, a gente viveu aquilo ali, conseguiu sobreviver, e eu resolvi fazer um mestrado em administração porque eu queria algo mais na empresa, eu gostava muito de trabalhar ali, então eu precisava entender como é que a coisa funciona. Então fui passar 2 anos fora do país, estudando, e aprendi um pouco, vi vários casos de empresas que você lê muito sobre isso, então quando eu li o caso, eu disse: pô, o que eu passei não foi nada, né? Esses caras passaram muito pior do que eu. Então você acaba que aprende aquele problema de saúde que eu tinha, emocional, aquilo passou, nunca mais eu tive isso, desse aprendizado.
Mas o principal aprendizado disso, e coincidentemente eu estava acho que na segunda-feira a minha esposa tem uma empresa de moda praia. Até fazer propaganda aqui dela. Pode fazer. Estamos na Rádio Beach Park, pô, tem tudo a ver. Ela e a minha irmã, elas são sócias da Rio de Jazz, é uma empresa local que elas Legal, produzem, fazem roupa de praia com qualidade aí, cara. E elas estão em crescimento. E ela me chamou lá, meu amor, vem aqui para ver, porque a gente está crescendo e não está vendo a cor do dinheiro. O que é que está acontecendo? Aí eu fui lá, dei uma olhada nas contas a receber, contas a pagar, estoque. Aí mostrei para ela onde é que estava o problema. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi, falei um pouco da minha ida para fora, e uma das coisas que eu aprendi lá, que a gente tinha uma aula que era só eles chamavam os CEOs da empresa, era o CEO que ele trazia um caso, tipo essa conversa que nós temos aqui, do qual um problema que você enfrentou e como você desafiou. Então, a aula era o seguinte, eles apresentam... Eu pensei que eu tinha inventado esse método aqui, olha, mas já existe há muito tempo, mas vai lá, Cláudio. Eles chamavam CEOs de verdade, teve o cara da Ford lá, teve vários, e o cara vinha com um desafio, aí ele mostrava o caso do problema, não dizia o que é que tinha acontecido, aí os alunos tinham que dizer o que é que fariam se estivesse no lugar dele. Aí cada aluno lá fazia uma apresentação, apresentava o que é que faria, e depois ele dizia o que tinha acontecido. Eu nunca me esqueço que teve uma das aulas lá que o cara disse: a missão número 1 de qualquer dono de empresa, de empresário, diretor, o que for, é o caixa. O caixa é o rei. Se você não tem o caixa, você não consegue fazer nada, não tem crescimento, porque você não consegue cumprir com suas obrigações. Então, se preocupe com o caixa. Veja sempre com isso. Não se preocupe com sua receita, seu lucro, não. Vá saber se o que você paga, o que você recebe, vai dar para você manter os seus compromissos. Perfeito. Eu acho que isso é o mais importante. E, Cássio, Isso é uma coisa que eu até hoje me levo muito. Às vezes até a gente, mesmo depois desses erros, a gente continua repetindo os erros, mas a gente com mais dose de cautela, né? Não da agressividade que foi no Cássio, passado. O caixa, então, a principal lição aprendida é O olhar caixa é o o rei. caixa, cuidar do caixa, né? Missão número 1. E eu ia te perguntar uma coisa, já puxando aí pro grupo Portfólio, né? O Cláudio fez o jabá lá da esposa dele, Moda Praia, vamos fazer o jabá do grupo Portfólio aqui também, né? Existem muitos casos como esse, em que vocês precisam readequar um projeto, um projeto que parecia de um tamanho A e precisa reduzir para um tamanho B por uma circunstância interna ou externa. Vocês enfrentam questões desse tipo? Sim. Muitas vezes essa dificuldade de fluxo de caixa está justamente relacionada aos investimentos que são feitos para a execução de diversos projetos. Ou projetos internos, como a implantação de um SAP, que é um projeto que já tem uma envergadura grande, né, que envolve grandes recursos, como projetos para clientes, como o Cláudio tinha lá com o cliente na Bahia, que ele mencionou. Então, para tudo isso precisa de investimentos. E esse investimento ele precisa estar, de uma certa forma, atrelado à execução física dos projetos, para que ele possa, de uma certa forma, ser remunerado ainda durante a execução, para que não tenha problema de fluxo de caixa. Passou rápido, hein? Eu já queria aproveitar para agradecer, Cláudio, que gentilmente veio antes de suas férias, não é isso? Tava lá já preparando, arrumando as malas, mas veio aqui conversar com a gente. Eu aprendi muito aqui hoje, viu, cara? Aprendi demais. Eu tô vendo que meus problemas não são nada lá na agência. Mas aprendi muito e, sobretudo, essa coisa do crescimento. E eu vejo muito porquê da tua cautela hoje, na hora do crescimento. Obrigado, viu, Claudinho? Eu que agradeço. Eu agradeço vocês aí, o Cássio, Marcelo, 2 professores aí, cada um na sua área. Opa. Ajudando a gente também lá a construir um mundo melhor, construir um Ceará melhor e um Brasil melhor, né, para todo mundo. Muito obrigado a vocês aí e estamos à disposição lá. E Cássio, sua saudação final também aí, Cláudio, obrigado, sua saudação final. O que é que você aprendeu hoje aí? O que é que você vai tirar de ensinamento para lá para o Grupo Portfólio? Aprendi
inclusive numa situação aqui que foi muito semelhante ao curso que o Cláudio fez no exterior. Então, ele replicou aqui um pouquinho para nós, para os nossos ouvintes. Obrigado, Cláudio. É muito bom falar com você novamente. E desejo muito sucesso ao Grupo Normatel, que continue sendo aí protagonista. Tem muita coisa boa que está acontecendo aqui na nossa região. Então, gente, esse foi mais um episódio do Portfolio Talks. Então, a gente vai estar sempre trazendo um caso desses, assim, talvez não tão desafiador, mas a gente vai tentar que seja, para que vocês possam aprender, tirar lições para as empresas de vocês e saber que a gestão é algo contínuo, a melhorar sempre, que a gente pode sempre ter soluções novas para os nossos negócios. Até o próximo episódio.